Vermont, recentemente me foi trazida para uma consulta pelos pais. O casal se sentira muito aflito quando a filha voltou para casa no meio do período letivo, queixando-se de dores agudas no peito. Elas haviam se iniciado enquanto a moça se recuperava de uma gripe e, ao longo da semana, tinham se tornado tão intensas que todos se alarmaram. Uma noite a moça teve uma crise feia, começou a sentir falta de ar, palpitações e tonturas e, com o passar das horas, ficou tão assustada que os pais apressaram-se em levá-la até o pronto-socorro mais próximo. Quando lá chegaram, todos estavam quase em pânico. O médico auscultou o coração da moça, detectou um pequeno sopro e resolveu pedir um ECG, o eletrocardiograma. A leitura mostrou batimentos ectópicos ocasionais, ou seja, extrasístoles fora do ritmo cardíaco. Então, o médico recorreu à ultrassonografia para fazer um exame mais sofisticado, chamado ecocardiograma, por meio do qual constatou um defeito real no coração. Ela tem prolapso da válvula mitral, informou aos pais. Isso significa que, quando uma das válvulas do coração se fecha, ela forma uma espécie de balão voltado para o ventrículo. Quero que ela passe a noite na unidade de terapia intensiva, acrescentou o médico. Em menos de uma hora a moça estava na cama, recebendo soro com morfina para a dor e oxigênio extra por meio de pequenos tubos presos ao nariz. À sua volta, via vítimas de ataques cardíacos e derrames, algumas à beira da morte. A jovem achou toda a experiência altamente aflitiva e começou a ter alucinações, por causa da morfina, quando adormecia. Na manhã seguinte, uma análise cuidadosa dos exames levou os médicos a diagnosticarem que a dor provavelmente não se devia apenas ao prolapso da válvula mitral, mas também à pericardite, uma inflamação do pericárdio, a membrana que envolve o coração. A paciente foi medicada com fortes anti-inflamatórios, além de beta-bloqueadores para diminuir os batimentos cardíacos. A dor do peito cedeu, mas a moça não conseguiu tolerar os beta-bloqueadores, cujos efeitos colaterais são a sonolência e a desorientação mental. Os medicamentos foram substituídos, mas resultaram em novos efeitos colaterais e na expansão da constelação de sintomas da paciente. Os novos medicamentos tinham como objetivo dilatar os vasos sanguíneos, mas com isso a pressão caiu demais, fazendo a jovem se sentir zonza e enjoada. Por vezes, ela desmaiava de repente. A moça conseguiu tolerar esses efeitos colaterais sobretudo porque desejava continuar na escola a qualquer custo. Sempre que procurava diminuir a medicação, por menos que fosse, a dor do peito voltava com força total, acompanhada de outros sintomas. Ela regressou à casa dos pais nas férias de verão e certa noite, durante o jantar, teve uma crise de dor que os deixou assustadíssimos. Começou a hiperventilar, o que fez sua mãe sair correndo em busca de um saco de papel para que respirasse dentro dele. Porém, poucos minutos depois, a jovem sentiu palpitações violentas, vomitou e acabou perdendo a consciência. Os pais passaram aquela noite e muitas mais em claro, sentados a seu lado. Uma vez que os médicos que atendiam não podiam fazer mais nada, os pais procuraram outros caminhos. Leram uma reportagem sobre o Ayurveda e, certo dia de julho, a família, mãe, pai e filha, veio à clínica Lancaster. Procurei obter o máximo de informações sobre a história médica da paciente. Olhei os exames e fiquei muito surpreso. Sua dor não vem do coração, falei, e, para provar, pressionei firmemente o externo, o osso no meio do peito que cobre o coração. A moça estremeceu. Ainda está dolorido porque o que você teve no início foi uma inflamação aqui, onde se juntam a cartilagem das costelas e o externo. É uma condição chamada costocondrite, que às vezes aparece depois de um resfriado ou de outra infecção por vírus. A moça e os pais pareciam perplexos, mas continuei desmontando o quebra-cabeça, peça por peça. Na noite em que a tinham levado para o pronto-socorro, sua alta ansiedade havia causado as extrasístoles. O diagnóstico principal, prolapso da válvula mitral, é um pequeno defeito que ocorre em quase 10% das mulheres de estrutura física delicada como a dela. O motivo disso não é conhecido e não existem evidências conclusivas sobre o porquê de essa condição causar dor, embora isso aconteça em alguns pacientes. Da mesma forma, o sopro cardíaco que costuma acompanhar o prolapso da válvula mitral não parece ser perigoso. A pericardite foi uma má leitura do ECG. A violência da crise provavelmente deixou o médico do pronto-socorro ansioso demais por encontrar algo errado.
Os sintomas restantes, náuseas, vômitos, palpitações, tonturas, desmaios, falta de ar e hiperventilação, foram causados pelos medicamentos ou diretamente pela paciente. Procurei retomar o momento em que nasceu sua condição, expliquei, para lhe mostrar como ela se construiu, passo por passo. Na sua forma atual, sua doença é um reflexo. Ela está sendo mantida viva por suas próprias expectativas. A essa altura os pais da moça pareciam muito ofendidos. Eu imaginava a ansiedade que haviam sentido naquelas noites passadas em claro, pensando que a filha corria um real perigo. Para fazê-los compreender que eu não estava culpando ninguém, contei-lhes sobre minha experiência no avião, quando o aviso de apertem os cintos fez meu coração disparar. Com o acréscimo de um pouco mais de medo, minhas palpitações poderiam ter sido o início de um problema cardíaco tão convincente como o da filha deles. Mas continuavam perturbados. Quando a moça sofria dores lancinantes no peito, pensavam nela como uma vítima da doença. Agora eu lhes dizia que ela mesma se provocava aquilo. A era da medicina mente-corpo fez disso um ponto extremamente delicado. A vida parecia mais simples quando uma doença sem micróbios era considerada como coisa da cabeça. Os micróbios foram em grande parte dominados, mas isso, em vez de nos deixar livres das moléstias, as tornou muito mais enigmáticas. Estou esperando o câncer me atacar ou é minha personalidade que o está dando a mim? O caso dessa moça é um exemplo perfeito. Um cardiologista talvez apontasse o defeito no coração como a causa da dor. Um psiquiatra diria que o defeito não causava nada. A jovem simplesmente entrara em pânico. As drogas que tomou lhe induziam o vômito, mas ela continuava vomitando quando eram retiradas. A pressão baixa pode causar desmaios, mas a ansiedade também pode. A medicina moderna tem estado numa gangorra, debatendo esses pontos interminavelmente. O resultado, de acordo com estudos de pacientes, é um enorme aumento na culpa. A linha entre sondar os medos do paciente e alimentá-los é muito tênue. Já passei horas aconselhando pessoas com câncer. Elas ouvem atentamente, porque o médico está falando. Digo-lhes que podem derrotar o câncer, e elas, bem rápido, concordam ansiosamente. Mas, quando me vejo sozinho outra vez, sou perseguido pelo pensamento terrível que percebo oculto em seus olhos. O senhor diz que estou doente e que o causador disso sou eu mesmo. A moça estava em silêncio fazia certo tempo. Então estou criando esta coisa. Disse, finalmente. Não, mas você, com toda certeza, está participando dela. Procure retirar essa participação. Aposto que tudo vai mudar. E como faço isso? Você tem de fugir de seu próprio condicionamento, falei. Na próxima vez que tiver uma crise, procure se afastar um pouco dela. Deixe a dor estar lá, da forma mais inocente que puder. Acrescentei que, se conseguisse isso, todos seus males provavelmente iriam se evaporar. Ela me ouviu e agradeceu, e não a vi mais por 2 semanas. Achei que talvez houvesse tocado em muitos nervos expostos. Eu fizera sua doença algo cada vez mais pessoal, enquanto o que a família desejava era que ela fosse impessoal. A medicina convencional abandona seu caminho para colocar as doenças em caixas bem arrumadinhas, com rótulos, só para eliminar o elemento pessoal. Eu notara, ao conversar com a paciente, que ela dava grande importância a seu diagnóstico. Fazia um prefácio para cada episódio, dizendo, quando fico com prolapso da válvula mitral. Era como se essas palavras explicassem tudo, como uma rede que reunia todos os sintomas e os mantinha ligados. Quando mencionei isso, a moça ficou pensativa. Investira tanto nas palavras prolapso da válvula mitral, que elas haviam se tornado um tipo de invocação mágica. Era essencial quebrar o encantamento dessa magia, que pode ser incrivelmente poderosa. Enganei-me quando pensei que a paciente não se impressionara com nossa sessão. Por curiosidade, telefonei para sua casa a fim de saber como estava passando. As notícias foram muito boas. A moça abandonara todos os remédios, e as crises agora limitavam-se a ocasionais acessos de dor no peito. Os pais contaram que, às vezes, a viam sentada, de olhos fechados, e, quando lhe perguntaram o que fazia nesses momentos, ela explicou. Só fico olhando a dor, até ela ir embora. Os outros sintomas, tonturas, vômitos, desmaios etc., haviam desaparecido. Em psicologia, existem certos sentimentos extremos, como repugnância, receio,
Horror, temor da autoridade, que muitas pessoas não conseguem enfrentar. Quando ficam horrorizadas ou paralisadas de susto, são capazes de jurar que a emoção vem de fora delas. Em casos de paranoia, poderiam até pensar que eles estão transmitindo essas sensações para seu interior por meio de algum tipo de magia. Eles podem ser marcianos, comunistas ou vizinhos. Freud chamava tais sentimentos de nossas emoções excepcionais e passou muitos anos observando-os em pacientes neuróticos e psicóticos. No entanto, a excepcionalidade está sempre presente, creio eu. Ela é o meio de a natureza colocar um véu sobre nossos medos mais secretos. Ela nos esconde nossa dor interna até o momento em que essa dor rompe uma represa invisível e chega aos borbotões. Então, surge o pensamento gêmeo: isto está acontecendo a mim ou eu estou fazendo a mim? Não importa se o resultado é uma doença ou apenas uma sensação de extremo desconforto. O importante é evitar que o paciente fique enroscado em suas dúvidas. Esse é o caminho da paralisia total. A medicina já pagou um preço muito alto por não lidar de forma adequada com a natureza pessoal da doença. Para começar, despertamos a culpa sem sermos capazes de aplacá-la. As pessoas ficam horrorizadas diante da ideia de que são as culpadas por seus males. Os médicos não imaginam que estão atiçando essa culpa. Talvez ela tenha nascido de tanto o paciente ouvir que ninguém é culpado. Mas, quando se diz que viver do jeito certo irá ajudar a impedir um infarto ou um câncer, não se tende a aceitar que viver do jeito errado ajudará a causar essas mesmas doenças. A saída para a questão da culpa e da responsabilidade está em desembaraçá-la do sofrimento. Quando eu tinha minha clínica particular de endocrinologia, via pacientes obesos cujo peso lhe significava um alto risco de se tornarem diabéticos. Eu os alertava sobre o perigo de continuarem a comer demais. Ao mesmo tempo, sabia que estava alimentando sua culpa, que só os levaria a comer mais. Quando o paciente era um fumante inveterado, eu costumava ser muito firme e dizer: por Deus, você sabe que precisa deixar de fumar. Pense nos riscos que está correndo. Muitos desses pacientes eram ex-soldados que eu atendia no hospital de veteranos em Boston. Depois de me ouvirem, eles iam para a lanchonete no primeiro andar, onde cigarros subsidiados pelo governo eram vendidos com grande desconto. Eu também comprava os meus lá, pois me tornara fumante na época em que fazia os plantões noturnos como interno. De fato, nenhuma outra doença revela os paradoxos da culpa e da responsabilidade como o câncer de pulmão. O público está bem consciente de que essa é quase exclusivamente a doença do fumante. Isso coloca a responsabilidade nos ombros do paciente, mas então surge um segundo pensamento. Será que essa pessoa não é viciada em nicotina? Um relatório do Departamento de Saúde, de 1988, afirma que sim, e que esse vício pode ser mais difícil de vencer do que o do álcool e da heroína. Isso significa que não estamos lidando com uma situação racional. Ao longo de 20 anos, Sigmund Freud procurou deixar de fumar depois que seu médico o informou de que 20 charutos por dia, sua média normal, prejudicavam o coração. Certa vez ele parou por 7 semanas, mas teve palpitações piores do que antes. Tornou-se intoleravelmente deprimido e viu-se forçado a voltar para os charutos. Quando não fumava, como o próprio Freud contou a seu biógrafo, a tortura era maior que o poder humano podia suportar. Já vi pacientes com câncer avançado de pulmão, esperando pelo tratamento com radioterapia, que saíam para o corredor para fumar um cigarro, o que significa que a prevenção pode ser impossível, porque teria de começar antes de o primeiro cigarro ser fumado. Em todas as doenças, e não apenas no câncer de pulmão, os pacientes frequentemente estão viciados demais, sentindo-se culpados demais ou só convencidos demais para serem ajudados. Não há como negar o traço profundamente irracional no homem. No hospital de veteranos, recebíamos todas as variedades de alcoólatras, inclusive alguns em lamentáveis condições físicas, mal nutridos, que a polícia recolhia nas ruas. Um dos males mais frequentes do alcoolismo avançado é a pancreatite, ou inflamação do pâncreas. Todos aqueles que chegavam com essa doença tinham de ser tratados com muito cuidado. Não podiam comer, porque a solicitação do pâncreas para a digestão só o tornava mais inflamado e dolorido. Os pacientes vomitavam com uma única colherada de alimento. Tínhamos de alimentá-los por via intravenosa e inserir um tubo em seu estômago para sugar os sucos digestivos que continuavam a inflamar o pâncreas. Além disso, injetávamos antibióticos para lutar contra a infecção que muitas vezes se instalava.
Isso era o máximo que podíamos fazer para arrancar esses homens da beira da morte. Porém, quando éramos bem-sucedidos e eles recebiam alta, quase sempre assistíamos ao mesmo ritual. Por uma janela do segundo andar, podíamos ver um bar que ficava perto do hospital. Nossos pacientes saíam, atravessavam a rua com passos trôpegos e entravam no bar. O primeiro gole vinha 10 minutos depois da cura. A compaixão por essas pessoas tinha seus limites. Qualquer um de nós poderia ser perdoado por dizer: se você quer beber e fumar, se não se exercita e insiste em comer alimentos ricos em colesterol, então pior para você. Sem dúvida, muita gente diz isso, ou pelo menos pensa nisso. No entanto, a essência da compaixão está em reconhecer como é difícil para alguém ser bom. Perdoar uma pessoa é deixá-la ser livre, mesmo quando ela abusa dessa liberdade além da exasperação. Na Índia, existe uma história sobre o sadhu e o escorpião. Um homem está andando pela rua e avista um sadhu ajoelhado ao lado de uma valeta. Chega mais perto e vê que o sadhu está observando um escorpião. O animal quer atravessar a valeta, mas quando entra na água a lamacenta começa a se afogar. O sadhu, com todo cuidado, estende a mão para salvá-lo, mas, assim que toca o escorpião, é picado por ele. O escorpião volta para a água, novamente começa a se afogar e, quando o sadhu levanta, recebe outra picada. O homem vê isso acontecer 3 vezes. Finalmente, não se contém mais e exclama: por que você continua a se deixar picar? O sadhu responde: não há nada que eu possa fazer. É da natureza do escorpião picar, mas é de minha natureza a salvar. O motivo pelo qual a sociedade montou a instituição da medicina é garantir que nosso instinto de salvarmos uns aos outros nunca morra. Esse instinto é o mesmo que não vê culpa nas fraquezas de outra pessoa e toma para si responsabilidades por problemas que não são seus. Se eu entrasse no hospital e notasse que a centelha da compaixão desapareceu, poderia escrever a palavra fim na medicina, a escuridão teria vencido. A medicina moderna ainda é dominada pela noção de que a doença é causada por agentes objetivos. Uma análise sofisticada mostra que isso é apenas em parte verdadeiro. Uma doença não pode se instalar sem que exista um hospedeiro para aceitá-la, daí as tentativas atuais de se compreender nosso sistema imunológico. Tanto a antiga medicina grega como o Ayurveda baseiam-se na ideia de que o hospedeiro tem o máximo de importância. Os gregos acreditavam na existência de um fluido chamado pisis que permeava todas as coisas vivas. O fluxo do pisis ligava os órgãos internos do corpo ao mundo exterior e, quando havia equilíbrio entre os dois, o corpo estava saudável. Essa premissa ainda continua se refletindo no uso que fazemos das palavras física para explicar o mundo exterior e fisiologia para explicar o interior. Já o Ayurveda diz que é preciso o equilíbrio de 3 elementos, os dosas, para a manutenção da saúde. O que importa não é se existem pisis ou dosas, mas que o estado de equilíbrio do indivíduo determina se ele está doente ou sádio. A medicina está retornando a essa noção, a mais antiga em todas as artes de cura, mas noto que um ar impessoal ainda paira sobre tudo. Estamos montando uma coisa concreta chamada sistema imunológico e prendendo todas nossas esperanças nele. A ideia original, como expressa pelos gregos e pelo Ayurveda, era muito mais orgânica. Um paciente não era uma coleção de células hospedeiras, mas alguém que comia, bebia, pensava e agia. Se o médico queria modificar os dosas ou o pisis de alguém, fazia mudar de hábitos. Dessa maneira, chegava diretamente à raiz da participação do paciente no mundo. Existem dúzias de sistemas médicos no mundo, muitos deles profundamente conflitantes. Como, então, podem curar e ao mesmo tempo discordar tanto entre si? O que é veneno para mim é cura para um homeopata. Suponho que a resposta esteja no fato de que todos os tipos de medicina funcionam auxiliando o paciente a suportar sua doença, de momento em momento, até que seja restabelecido o equilíbrio da balança, com pesos saindo da enfermidade para a cura. Não posso ser mais específico porque o processo não acontece em livros, mas em seres humanos. Algumas pessoas se curaram de câncer bebendo apenas suco de uva. Por isso creio que, se for possível restabelecer o equilíbrio corpo-mente, então o sistema imunológico do doente reagirá. As células do sistema imunológico não julgam se o médico acredita em medicina convencional, em homeopatia ou no Ayurveda. O fato é que todos os sistemas são capazes de funcionar, desde que propiciem uma mudança de participação na doença. No entanto,
Creio que o Ayurveda se destacará dos outros, porque ele reconhece a necessidade de curar pacientes curando-se primeiro sua realidade. Considero cada vez mais a importância da realidade do paciente. Um médico de meia idade, radiologista, veio me procurar depois de receber o diagnóstico de que estava com leucemia. Ele possui um conhecimento extremamente sofisticado sobre sua doença, uma forma de leucemia imprevisível, chamada leucemia mielogênica crônica, que afeta os mielócitos, um dos tipos de glóbulos brancos do sangue. Apesar de o médico ainda não ter outros sintomas senão alguma fadiga durante o dia, a estatística de mortalidade, que ele também conhecia a fundo, era sombria. A média de sobrevivência era de 36 a 44 meses. Em contrapartida, como a doença é imprevisível, o tempo de vida poderia ser muito maior. Antes de me procurar, esse médico estivera no principal instituto do câncer de Nova York. Depois de vários exames de sangue foi-lhe oferecida a escolha de tentar tratamento com drogas experimentais. Não existe remédio específico para esse tipo de leucemia e nenhuma das drogas lhe dava a promessa de que a expectativa de vida poderia aumentar. Depois de ponderar, o médico rejeitou o tratamento e começou a ler tudo o que encontrava sobre recuperações espontâneas, inclusive algo escrito por mim. Por isso viera me procurar para uma consulta. À medida que conversávamos, notei que um detalhe em particular o preocupava. Quero acreditar que me curarei disto, contou-me. Mas existe algo que realmente me perturba. Li sobre muitas recuperações de câncer, mas não encontrei nada parecido em relação à leucemia. Qualquer um via como sua mente médica estava funcionando. O tipo de leucemia que o acometera está ligado a um componente genético denominado cromossomo Filadélfia. Os exames haviam se revelado positivos e, para um paciente médico, esse era o fim da história, ele estava geneticamente condenado. A única coisa que poderia esperar era um milagre, algo que talvez encontrasse no Ayurveda, mas não conseguia achar relatos sobre curas milagrosas da leucemia em nenhum lugar. Olhe, falei, você está obcecado com estatísticas sobre essa doença. Não pense nelas. Afinal, o que quer é derrotar as estatísticas, concorda? Eu sei, disse ele, meio distraído. Mas não consegui encontrar um único caso de recuperação espontânea na literatura. Eu poderia ser o primeiro, claro, mas... Foi então que tive um estalo. Por que você não diz a si mesmo que tem um outro tipo de câncer? Sugeri. Assim, pelo menos teria a esperança de uma remissão. O rosto do médico se iluminou e ele aceitou minha sugestão com entusiasmo. Em seguida, dei-lhe mais boas notícias. Eu acabara de ler um artigo que afirmava haver ligação entre leucemia infantil e estresse. Aquele homem tinha uma doença completamente diferente, mas levava uma vida incrivelmente estressante. Estava se divorciando da mulher, seus sócios tinham aberto um processo contra ele, os filhos, já crescidos, não o procuravam. Além disso, meu paciente precisava sustentar 2 casas e 3 Mercedes. O diagnóstico da doença fora feito no meio da rancorosa ação de divórcio, quase por acidente, e agora sua esposa insistia em continuar com ele. Alegava ter medo de ficar sozinha depois da morte do marido. Acabei de ler que há uma ligação entre o estresse e a leucemia infantil, falei. Meu paciente sorriu ao ouvir isso, porque o cientista nele viu uma conexão causal entre o estresse, a ativação de hormônios do estresse, como o cortisol, e a supressão do sistema imunológico. Talvez fosse isso que estivesse lhe acontecendo. Ninguém até então lhe falara a respeito de qualquer ligação entre o estresse e sua doença, mas agora ele tinha um fio em que se agarrar. O médico foi embora e continuou a passar bem. Quando voltou para a nova consulta, perguntou-me se deveria fazer um hemograma. A leucemia causa uma desastrosa elevação no número de glóbulos brancos. Uma contagem mais baixa lhe provaria que estava realmente melhor. Se a contagem for ruim, ponderei, você ficará deprimido e aumentará seu estresse. Se for boa, você continuará se sentindo bem. Por que não adiar o exame de sangue até que alguns sintomas se manifestem? Ele concordou comigo e saiu. Vi meu paciente de novo na semana passada. Ele me contou que acreditar que tinha câncer em vez de leucemia estava funcionando bem. Então, por que usar o nome câncer? Sugeri. Você poderia se dizer que tem uma doença crônica sem nome. Se ela não tem nome, você não precisará se preocupar com estatísticas.
Há pessoas que vivem por longo tempo com doenças misteriosas. Essa tirada final deixou-o absolutamente encantado. Ele apertou minha mão com tremendo alívio e, pela primeira vez, concordou em vir à clínica para começar o Ayurveda. Até agora, não fiz nada por esse homem, exceto mudar o rótulo de sua doença, mas a partir disso ele modificou toda a avaliação de seu estado. Agora temos a oportunidade de testemunhar o nascimento de uma cura. 12. O que você vê você se torna. Quando pressionados a dizer a verdade maior, os videntes védicos emitiam duas palavras que deixam de ponta cabeça todas nossas noções aceitas sobre a realidade, Aham Brahmasmi. Em tradução livre, seria, eu sou tudo, criado e não criado, ou, mais sucintamente, eu sou o universo. Ser tudo, ou mesmo algo além dos limites do corpo físico, soa muito estranho aos ouvidos ocidentais. Conta-se uma história sobre uma dama inglesa que viajava pelo norte da Índia e foi levada às cavernas ao longo do Ganges, onde os yogis se entregavam à meditação profunda. Ela foi recebida por um deles com grande amabilidade. No final da visita, disse-lhe. O sânscrito diz literalmente eu sou Brahman. Brahman é um termo de grande abrangência e, portanto, intraduzível. Ele significa todas as coisas na criação, mentais, físicas e espirituais, bem como sua fonte não criada. Pode ser que o senhor não saia com frequência daqui, mas seria um prazer levá-lo para conhecer Londres. Madame, respondeu o Yogi com toda a tranquilidade, eu sou Londres. Em suas parábolas, os rishis demonstravam grande talento para enganar o intelecto. Uma das mais famosas é sobre um jovem chamado Svetaketu, que saiu de sua casa para estudar os Vedas. Na antiga Índia, isso significava morar com os sacerdotes e decorar longas passagens dos textos sagrados. O rapaz fica fora de casa por 12 anos. Quando finalmente retorna, está todo orgulhoso dos conhecimentos que adquiriu. Seu pai, um tanto aborrecido, mas achando graça, decide acabar com aquela pose. Eis um trecho do diálogo que se segue. Vai apanhar um fruto daquela figueira brava, diz o pai de Svetaketu. Aqui está, senhor. Abra o meio e diga-me o que está vendo dentro dele. Muitas sementinhas, senhor. Pegue uma delas, abra ao meio e diga-me o que vê dentro. Nada, senhor. Então, o pai disse. A mais sutil essência dessa fruta é nada para você, meu filho, mas, acredite-me, desse nada surgiu esta enorme figueira brava. Eu acrescentou. Aquele ser, que é a essência mais sutil de tudo, a suprema realidade, a alma de tudo que existe, aquele é você, Svetaketu. Na verdade, essa é uma história muito quântica. O universo, como a enorme figueira brava, surge de uma semente que nada contém. Sem uma metáfora como a da semente árvore, nossa mente não tem como captar o que é um nada assim, uma vez que ele é menor do que o conceito menor, e mais antigo do que o Big Bang. O mistério mais profundo do conto é que o próprio Svetaketu é feito dessa mesma essência inimaginável, que tudo permeia. Para descobrir o que o pai de Svetaketu quis dizer, devemos explorar o sentido de percepção, que é a base da sabedoria dos rishis. Eu sou tudo implica uma capacidade de transcender o fluxo normal do tempo e os limites normais do espaço. A despeito de seu brilho intuitivo, Einstein não saiu do rio do tempo, exceto mentalmente. Ele afirmou que teve experiência de autoexpansão onde não havia nem evolução nem destino, só ser, mas esses episódios não entravam diretamente em seu trabalho científico. Como todos os físicos, Einstein mantinha-se fiel a método objetivo e escrupulosamente excluía sua própria consciência de suas teorias. Sua procura por um campo unificado que abrangeria todo o tempo e espaço foi um empreendimento puramente matemático. Para os rishis essa é a atitude que torna a física incompleta. Não somos meros espectadores espreitando o campo unificado, diziam, nós somos o campo unificado. Cada pessoa é um ser infinito, não limitado pelo tempo e espaço. Para atingirmos além do corpo físico, precisamos ampliar a influência da inteligência. Mesmo quando estamos tranquilamente sentados, cada um de nossos pensamentos cria uma onda no campo unificado. Ela ondula através de todas as camadas de ego, intelecto, mente, sentidos e matéria, propagando-se em círculos cada vez maiores. Somos como uma luz que irradia não fótons, mas consciência. À medida que os irradiam, nossos pensamentos têm um efeito sobre tudo que existe na natureza.
A física já reconhece esse fato para fontes de energia. Qualquer luz, seja uma estrela ou uma vela, envia suas ondas por todo o campo quântico do eletromagnetismo, indo até o infinito, em todas as direções. Os físicos tomaram esse princípio e humanizaram. O sistema nervoso deles, de fato, registrava o efeito distante que um pensamento produz, e isso lhes era tão real como nos é ver a luz. Mas somos limitados em nossa percepção. Estarmos confinados ao estado de vigília nos impede de perceber as mudanças sutis que estamos produzindo em todos os lugares. Algum efeito está sempre presente. Deve ficar firmemente estabelecido na mente de cada indivíduo, escreveu o Maris em Ciência do Ser e Arte de Viver, que ele é parte de toda a vida do universo, e que seu relacionamento com a vida universal é de uma célula com o corpo inteiro. Por milhares de anos os Rizis afirmaram a existência dessa relação. O homem se movimenta, vive e respira no corpo cósmico. Se é assim, então a natureza está tão viva como nós. A distinção entre aqui dentro e lá fora é falsa, como se as células do coração não dessem importância às da pele, porque elas não estão em seu interior. Publicado no Brasil pela editora Bestseller. N. do E. Os limites da vida individual não se restringem aos do corpo, continuou Marisi, nem mesmo aos da família de alguém ou da casa de alguém. Eles se estendem muito além dessas esferas, para o horizonte ilimitado da vida cósmica infinita. Sabendo disso, os Rizis tornaram-se indivíduos extremamente poderosos, mas não no sentido comum. Enquanto a maioria dos homens está interessada no poder material, os Rizis desejavam o poder da percepção. Para eles, o nível material do mundo era grosseiro. O real poder da natureza está bem perto da fonte, e o poder máximo deve estar dentro dela. Compreender que a mente está acima da matéria não é uma noção mística. Se você quer construir um arranha-céu, não começa por juntar concreto e aço. Você procura um arquiteto, cujo intelecto prepara o projeto que deve existir antes do início da obra. Esse projeto contém mais do poder para se construir um prédio do que o contido na mão de obra. Certos campos, como a música, a matemática e a física quântica, praticamente não progridem sem gênios que trabalham em profundo silêncio. O método de investigação preferido por Einstein não era trabalhar em laboratório, mas realizar experimentos mentais. Tinha por hábito fazer isso muito antes de alcançar fama e posição. Como ele um dia recordou, estava colocando relógios aqui e ali no universo, antes de poder comprar um de verdade para sua casa. Para os Rizis, pareceria estranho colocarmos nossa inteligência em campos tão pequenos e isolados de conhecimento. Nosso condicionamento social proíbe a perspectiva cósmica, não por condená-la, mas porque fornece ocupações que nos distraem. Para quem está cercado de tijolos e argamassa, é difícil aprender arquitetura. Atualmente, um campo como a medicina é tão complicado que, se alguém disser este paciente pode ser tratado por meio do fluxo da inteligência, será ouvido com descrédito. O estado ilimitado não é visto com frequência em nossa sociedade, enquanto seu oposto é absolutamente epidêmico. Todos os dias os psiquiatras deparam com pacientes aleijados por limites, pessoas que programaram em si mesmas a culpa, a ansiedade ou inseguranças inomináveis. Os que adquiriram fobia são exemplos extremos desse fato, uma vez que seu medo mortal é absolutamente desproporcional em relação a qualquer perigo real. Se você leva um agorafóbico, alguém que teme espaços abertos, para passear de carro, ele demonstra intensa ansiedade. Se você parar num campo aberto e o mandar sair do carro, ele ficará tão paralisado como uma pessoa normal ficaria se lhe ordenassem saltar num precipício. Tente forçá-lo, e o agorafóbico reagirá como se estivesse lutando pela vida. A angústia mais aguda do fóbico é saber que ele criou a própria condição. Entretanto, sua vontade não é suficiente para romper o padrão que ele programou na própria fisiologia. Um agorafóbico da Inglaterra estava tão infeliz e envergonhado de sua fobia que resolveu se suicidar. O método que escolheu foi dirigir seu carro por 3 quilômetros, algo que, tinha certeza, lhe seria letal. Quando isso falhou, de início ele sentiu-se apavorado, mas pouco depois descobriu que sua fobia havia diminuído. Acidentalmente esse homem descobrira a terapia chamada imersão, que os psiquiatras usam às vezes para arrancar fóbicos graves da irrealidade. Os limites criados pela ciência são os mais confinadores. Pessoas que nunca ouviram falar em Veda geralmente conhecem a palavra Maya, ou ilusão. Em sânscrito, ela significa o que não é.
Esse termo é muito mal compreendido. Os Rizis não usavam a palavra Maya para dizer que algo não existe, como uma miragem. Maya, na verdade, é a ilusão de fronteiras, a criação de uma mente que perdeu a perspectiva cósmica. Ela surge quando se vê 1 milhão de coisas lá fora e se deixa de perceber uma coisa: o campo invisível que é a origem do universo. Para quem lê os textos dos grandes Rizis, não é de admirar que eles considerassem Maya um mau substituto para a perspectiva cósmica. O yoga vasista diz: na infinita consciência, em cada átomo dela, universos vêm e vão, como partículas de pó flutuando num raio de luz que brilha através de um furo no telhado. A realidade quântica transborda das páginas de Vasista porque ele percebeu a perspectiva que ela lhe mostrou: em cada átomo existem mundos dentro de mundos. Demolir as fronteiras não faz o mundo relativo desaparecer, mas lhe acrescenta uma outra dimensão de realidade. A realidade torna-se limitada. Quando as paredes caem, o mundo pode se expandir. E isso, de acordo com os Rizis, é o que faz toda a diferença entre um mundo que poderia ser um paraíso e um que se transforma no inferno. O mecanismo por trás das fobias pode ser usado de maneira exatamente oposta, ou seja, na demolição de paredes, e não em sua construção. Podemos falar com igual facilidade, e com muito mais alegria, de pessoas que dominaram medos supostamente normais. As equipes de construção de arranha-céus costumavam incluir uma grande proporção de índios Mohawk, que eram criados sem medo de alturas. A mesma coragem pode ser formada pouco a pouco por meio da prática, como acontece, por exemplo, com o malabarista que caminha numa corda bamba. Essa flexibilidade não se limita a estados psicológicos. Os nutricionistas têm abundantes provas científicas para demonstrar que o corpo precisa receber certa quantidade diária de vitaminas e de minerais para não sucumbir a doenças da carência. O caso clássico é o do escorbuto, um mal que afligia toda a marinha inglesa na época em que os homens se alimentavam apenas com biscoitos, carne salgada e rum, sem receberem a vitamina C encontrada em frutas e hortaliças. No entanto, durante séculos e séculos existiram culturas em todo o mundo que nunca ingeriram a quantidade de vitaminas considerada necessária para o ser humano e se adaptaram perfeitamente bem. Os índios Tarahumara do norte do estado de Sonora, no México, ficaram famosos entre os estudiosos da fisiologia, porque podem correr de 40 a 75 km por dia, em altas altitudes, sem nenhum desconforto. Tribos inteiras fazem maratonas desse tipo todas as semanas. Quando o vencedor de uma delas foi examinado 2 minutos depois de cruzar a linha de chegada, um fisiologista americano constatou que os batimentos cardíacos desse homem estavam mais vagarosos do que no início da corrida. O que amplifica esse notável feito é que os Tarahumara praticamente só se alimentam de milho. Uma família consome cerca de 100 quilos por ano, metade dos quais são transformados em cerveja. Outras fontes de nutrição, como raízes, são disponíveis apenas em pequenas quantidades durante uma limitada época de colheita. Sendo capazes de sobreviver com uma dieta tão absurdamente abaixo do padrão normal, esses índios mostram uma flexibilidade quase infinita do sistema mente-corpo. Por ironia, povos nativos desse tipo têm uma adaptação tão perfeita que, ao serem alimentados com uma dieta balanceada, fortificada com vitaminas e minerais, muitos deles desenvolvem, em proporções epidêmicas, doenças cardíacas, hipertensão, problemas de pele e dentes cariados, malhas que não tinham antes. Não há dúvida de que esses exemplos desafiam toda a nossa concepção do que é normal. Temos amplos indícios, em nossa própria cultura, de que o que existe de mais normal em nós é a capacidade para criar nossa própria realidade. Como disse Sir John Eckhart aos parapsicólogos, achamos incompreensível que nosso pensamento seja capaz de mover moléculas. No entanto, sempre convivemos confortavelmente com essa impossibilidade. Os Rizis simplesmente ampliam muito nossa zona de conforto, conduzindo-a para dentro da normalidade do infinito. Já sabemos que, se um impulso de inteligência quer realizar alguma coisa, ele o faz, usando intelecto, mente, sentidos e matéria. A inteligência pode criar uma fisiologia onde ocorrem pensamentos de cura, mas também pode criar o oposto. Se tivéssemos uma fiação, como um computador, a fisiologia de cada indivíduo seria previsível. No entanto, a realidade não é essa. A inteligência cria novos circuitos à sua escolha e isso torna cada pessoa única. Cada experiência da vida modifica a anatomia do cérebro.
Os dendrites novos que surgem nas células cerebrais de idosos ativos são apenas um exemplo disso. Ainda mais extraordinária é a seguinte experiência: o Dr. Herbert Spector, do National Institute of Health, ministrou polícia em um grupo de camundongos. Essa substância química estimula a atividade das células T, as matadoras naturais que existem no sistema imunológico, para assim aumentar a defesa dos animais contra a doença. Cada vez que um camundongo recebia sua dose de polícia, liberava-se essência de cânfora perto dele. Esse esquema de injeção de substância química e liberação de cânfora prosseguiu durante algumas semanas. Quando o polícia foi retirado, o Spector expôs os camundongos apenas ao cheiro de cânfora. Descobriu que a contagem de células imunológicas aumentou novamente, mesmo sem o produto químico. Em outras palavras, só o odor tornou os animais mais fortes contra a doença. Seria possível fazer o contrário e diminuir a imunidade dos camundongos apenas com o cheiro? Mais tarde, uma equipe da Universidade de Rochester demonstrou que isso é possível. Um grupo de ratos recebeu ciclofosfamida, um produto químico que diminui a eficiência do sistema imunológico. Ao mesmo tempo, foi dada aos ratos água adoçada com sacarina, que substituiu a cânfora como agente neutro. Quando a droga foi retirada, os animais continuaram a apresentar queda na contagem das células imunológicas sempre que bebiam água. O que entusiasmou os pesquisadores foi a descoberta de que o sistema imunológico tem capacidade de aprendizagem. Ele reage diretamente a estímulos externos e não apenas ao ambiente interno da corrente sanguínea. Entretanto, num sentido mais amplo, essas experiências nos mostram que o corpo não está ligado a reações previsíveis. A inteligência de uma célula é criativa. O mecanismo previsível que reage de forma positiva ao polícia e de forma negativa à ciclofosfamida pode se transformar e reagir a qualquer outra coisa. Mas ainda, ele pode dar uma viravolta e reagir com resultados opostos. O cheiro de cânfora poderia ter sido associado a qualquer uma das drogas. Então, não existe uma conexão fixa entre o tipo de experiência que se introduz no corpo e o resultado disso. Nosso sistema nervoso está construído para o ilimitado. Quanto mais pensamos nisso, mais notáveis são as implicações. O cheiro de cânfora não fez nada para causar a mudança nas células imunológicas. Os camundongos poderiam ter sentido o perfume de rosas ou ouvido um quarteto de Mozart. O que realmente aconteceu dentro deles foi a criação de um impulso de inteligência, uma entidade totalmente fluida que coordena um fragmento do mundo não material com um fragmento do mundo material. Os antigos rishis conheciam isso muito bem. Um verso dos Vedas diz: o que você vê você se torna. Em outras palavras, a simples experiência de perceber o mundo é que faz de você o que é. E existe prova disso. Crianças que crescem em lares onde falta amor apresentam uma série de sintomas emocionais. Podem ser infelizes, neuróticas, esquizofrênicas, doentias, raivosas, etc. Entretanto, a condição mais estranha é a denominada nanismo psicossocial. Essas crianças não crescem, induzem em si mesmas uma deficiência do hormônio de crescimento produzido pela hipófise e, por isso, continuam pequenas e fisicamente subdesenvolvidas. Ignorando o relógio biológico, o início da puberdade se atrasa e também pode haver atraso na aquisição de faculdades mentais típicas da idade, fato não diretamente controlado pela hipófise. O mal não se deve ao mau funcionamento da glândula, pois quando essas crianças são colocadas num ambiente carinhoso seu estado pode reverter de forma espontânea, e elas rapidamente atingem o tamanho normal para a idade. Crescer é um resultado geneticamente programado, que já vem embutido no indivíduo quando ele nasce. No entanto, as crianças com nanismo psicossocial desafiam essa programação porque não se sentem amadas. Mesmo se recebem injeções de hormônio hipofisário, muitas se recusam a crescer. Um estudo feito com homens adultos vítimas de ataques cardíacos mostrou que o fator mais significativo em sua recuperação, ou seja, sobrevivência, não tinha nada a ver com dieta, exercícios, tabagismo ou desejo de viver. Os que se recuperaram foram os que se sentiam amados por suas esposas. Os que não pensavam assim tenderam a não sobreviver. Nenhuma outra correlação estudada pelos pesquisadores revelou-se tão forte. Durante anos fui perseguido pela lembrança de um de meus primeiros pacientes, um camponês indiano chamado Lakshman Govindas. Eu ainda estudava medicina em Nova Delhi e meu trabalho no hospital ligado à minha escola, o All India Medical Institute,
Limitava-se a examinar pacientes com doenças comuns, que os médicos não tinham tempo para atender. Os acadêmicos demonstravam ali pouco interesse por alcoólatras fisicamente arruinados como Laxman Govindas. Ele era um lavrador que se entregara ao vício da bebida a tal ponto que a família o abandonara. Um filho o havia levado até a porta do hospital e o deixara ali, dizendo: "Aqui é onde provavelmente você vai morrer." Como todos os camponeses internados, o Sr. Govindas estava muito apreensivo e totalmente deslocado. Os internos cuidaram bem de sua cirrose, mas não se deram ao trabalho de conhecê-lo como pessoa. Acabei fazendo isso porque, como estudante, tinha boa parte do dia livre e habituei-me a seguir o funcionário que servia o jantar, ocasião em que conversava com os pacientes. Fiz amizade com o Sr. Govindas sentando-me em sua cama e trocando algumas palavras com ele. Na maior parte do tempo, ficávamos os dois olhando pela janela. A cada dia que passava, o Sr. Govindas piorava um pouco e ninguém lhe dava mais do que uma semana de vida, 2 no máximo, inclusive eu. Logo chegou o momento de eu deixar o hospital para trabalhar num posto de saúde, num vilarejo a 60 quilômetros da capital, obedecendo ao sistema de rodízio de estudantes. Então, fui despedir-me do Sr. Govindas. Para animá-lo, falei que estaria de volta em um mês. Ele olhou-me muito sério e disse: "Agora que o senhor vai embora, não tenho mais por que viver. Vou morrer." Sem pensar, retruquei: "Não seja tolo. O senhor não pode morrer até eu voltar para vê-lo." Uma vez que o Sr. Govindas estava extremamente fraco, pesava menos de 40 quilos, os médicos que o atendiam esperavam seu falecimento a qualquer momento. Fui para o interior e, em pouco tempo, já não pensava mais em meu paciente. Um mês depois, quando voltei ao hospital-escola, estava passando por um corredor quando vi o nome Laxman Govindas na porta de um dos quartos. Apressei-me a entrar, sentindo-me estranhamente apreensivo, e lá estava ele, deitado na cama em posição fetal. Pouco restava dele além de pele e ossos, mas, quando toquei, virou seus enormes olhos para mim. "O senhor voltou", murmurou. "Disse que eu não podia morrer sem vê-lo de novo. Agora eu estou vendo." Em seguida, fechou os olhos e morreu. Já relatei esse incidente, um dos mais importantes de minha vida, em outro livro. Naquela ocasião, senti 2 emoções: uma grande culpa por ter sentenciado aquele homem a sofrimento tão prolongado e um enorme respeito pela conexão mente e corpo que o mantivera vivo. Agora percebo que estava vendo a verdade do ilimitado, a capacidade de nossos impulsos de inteligência fazerem o que querem, apesar de todas as regras que talvez tenham de ser quebradas. O impulso que compartilhei com o Sr. Govindas foi amor. Embora tivesse surgido num corpo debilitado, o amor teve o poder que sempre tem: deu nova vida. Ele perfurou o maia no corpo do Sr. Govindas e desafiou a morte. Com base na delicadeza daquele impulso, um fio tão fino como de uma teia, mas forte como aço, poderia ser fundada uma nova medicina. A possibilidade de que cada pessoa seja um ser infinito está se tornando cada vez mais real. Abençoados com a total flexibilidade de nosso sistema nervoso, todos temos a escolha de construir fronteiras ou derrubá-las. Cada pessoa está continuamente fabricando uma variedade infinita de pensamentos, lembranças, desejos, objetos, etc. Esses impulsos, ondulando pelo oceano da consciência, tornam-se sua realidade. Se você soubesse controlar a criação de impulsos de inteligência, seria capaz não só de formar novos dendrites nas células cerebrais como também de tudo mais. O que você vê você se torna uma verdade que molda toda a fisiologia, inclusive a do cérebro. Isso foi demonstrado por uma engenhosa experiência criada pelos psicólogos José Pubel e Davi Wiesel, de novo envolvendo gatinhos recém-nascidos. 3 grupos de gatos foram colocados em ambientes cuidadosamente controlados, enquanto estavam abrindo os olhos. O primeiro era uma caixa branca pintada com listras horizontais pretas, o segundo era uma caixa branca com listras verticais, o terceiro era uma caixa inteiramente branca. Depois de ser exposto a essas condições durante os poucos e cruciais dias em que a visão se desenvolve, o cérebro dos gatinhos acomodou-se a elas para sempre. Os animais criados num mundo com listras horizontais não podiam ver corretamente nada que fosse vertical, trombavam em pernas de cadeira, cuja verticalidade tinha pouco ou nenhuma realidade para eles. O lote que ficara na caixa com listras verticais apresentava o problema exatamente oposto.
sendo incapazes de perceber linhas horizontais. Os gatinhos criados na caixa toda branca tinham uma desorientação maior e não conseguiam se relacionar com nenhum objeto de forma correta. Esses animais tornaram-se o que viram, porque os neurônios responsáveis pela visão estavam agora rigidamente programados. No caso dos seres humanos, o cérebro sacrifica parte de sua percepção ilimitada sempre que percebe o mundo por meio de fronteiras. Sem a capacidade de transcender, essa cegueira parcial é inevitável. As impressões estão sendo continuamente depositadas em nossos neurônios, e isso não vale apenas para a visão, mas para todos os sentidos. Embora estejamos acostumados a chamar as mais fortes de estresse, de fato, todas as impressões criam alguma limitação. Para ilustrar, pesquisadores do MIT, trabalhando no início da década de 80, procuraram compreender como funciona a audição humana. Ela parece ser passiva, mas na verdade cada pessoa escuta o mundo de uma maneira bem seletiva e interpreta de modo particular os dados que chegam a seus ouvidos. Um músico, por exemplo, ouve a tonalidade e a harmonia de alguém, sem ouvido para a música, só escuta ruídos. Uma das experiências foi fazer pessoas ouvirem ritmos curtos, simples, 1 a 2 3 e 1 a 2 3 e 1 a 2 3, e depois treiná-las a ouvir o ritmo de uma forma diferente, 1 a 2, 3 e ele, 2, 3 e ele, 2. Depois que começaram a ouvir os ritmos de maneira diferente, os pacientes relataram que os sons lhe pareciam mais novos e alegres. Sem dúvida, a experiência ensinara essas pessoas a alterar ligeiramente suas fronteiras invisíveis. No entanto, o resultado mais interessante foi que, ao voltarem para casa, essas pessoas descobriram que as cores lhe pareciam mais vivas, a música soava mais feliz, o sabor dos alimentos de repente parecia delicioso, e tudo à sua volta dava a impressão de ser mais digno de amor. Uma pequena abertura da percepção causou uma mudança na realidade. A meditação, por sua vez, porque abre mais canais de percepção e os conduz a um nível mais profundo, causa maior mudança ainda, embora esta não se afaste muito do modo normal como usamos nossa percepção. A construção de fronteiras continuará sendo um fato da vida. O que os cisis fizeram foi infundir liberdade a essa atividade, elevando-a em um nível que transcende os desejos e pensamentos pequenos do ego isolado. Comumente, o ego não tem escolha senão passar a vida erigindo com desespero uma fronteira após outra. Ele faz isso pelo mesmo motivo que as cidades medievais construíam muralhas, para se proteger. O ego acha que o mundo é um lugar hostil, perigoso, porque tudo que existe está separado do eu. Essa é a condição conhecida como dualidade, uma grande fonte de medo. Os Vedas a chamam de única fonte do medo. Quando olhamos lá fora, vemos todo tipo de ameaça potencial, todo trauma e dor que a vida pode infligir. A defesa lógica do ego é se emparedar junto com as coisas mais agradáveis, família, prazeres, lembranças felizes, rostos e atividades conhecidas. Os cisis não propunham a demolição desses limites defensivos, embora muitos acreditem que fosse essa sua intenção. Tanto no Oriente como no Ocidente, enraizou-se a ideia de que os sábios indianos condenavam a ilusão da vida. No entanto, como explicou Maharishi, a realidade védica não se baseava em tal absurdo. A dualidade é apenas uma ilusão? Maharishi, se a dualidade é uma ilusão, então a unidade não será estabelecida. Ambas possuem seus valores e, sem a dualidade, a unidade não tem substância. Ambas são naturais, ambas são verdadeiras. Essa é a natureza do mundo. Como luz e escuridão, as contradições existem, estão lá. O Polo Norte está lá, como também está o Polo Sul. Dois opostos polares fundem-se num todo. Esse princípio coloca o campo silencioso ativo da vida numa perspectiva adequada. Quando os cisis descobriram a unidade, o silencioso campo da inteligência, descobriram o outro polo que torna a vida completa. Os antigos textos explicam isso como Purnam Adar, Purnam Idam, isto é pleno, aquilo é pleno. O Maharishi prosseguiu para explicar como as plenitudes se complementam. Existem 100% de diversidade e 100% de unidade, ambas executando seu trabalho ao mesmo tempo. Essa é a natureza do trabalho da criação, essa é a verdadeira realidade. Uma nos parece real e a outra, irreal. Mas a realidade é que ambas são reais ao mesmo tempo. A água é real, o gelo também. Eles se opõem, no entanto, sua afinidade é tão grande que o gelo não pode existir sem a água, ele é água e nada mais do que água.
Assim, a unidade e a diversidade estão lá, juntas e ao mesmo tempo. A meta mais alta da existência, então, é atingir 200% da vida. O sistema nervoso humano pode realizar isso porque é flexível o bastante para apreciar tanto a diversidade da vida, que é infinita, embora cheia de limites, como o estado unificado, que também é infinito, mas absolutamente ilimitado. Por pura lógica, nenhuma outra possibilidade poderia existir. Ninguém recebeu um computador cósmico e ouviu, lembre-se, você só pode usar metade dele. Ninguém impôs limites aos padrões de inteligência que podemos criar, modificar, misturar, expandir e usar. A vida é um campo de possibilidades infinitas. Assim é a glória da total flexibilidade no sistema nervoso humano. Esse é um aspecto de tremenda importância. Ele diz que podemos passar ao largo das escolhas limitadas a que estamos acostumados e caminhar diretamente até a solução de qualquer problema. A base para essa asserção é que a natureza já estruturou a solução em nossa consciência. Os problemas estão no campo da diversidade, enquanto as soluções estão no campo da unidade. Ir direto ao campo da unidade automaticamente nos faz achar a solução, que o sistema mente-corpo leva então para fora. Esse era o atalho dos RISIs. Os estudos de Robert Keith Wallace sobre o envelhecimento são um excelente exemplo de como funciona o atalho. A atual sabedoria científica afirma que o envelhecimento é uma área complicada, mal compreendida. A gerontologia, o estudo dos idosos, só se tornou uma especialidade a partir da década de 50, quando o mapeamento do DNA permitiu que se imaginasse uma possível existência de genes especiais para o envelhecimento. Até agora não foi encontrado nenhum, embora se saiba que certos mecanismos de envelhecimento estão codificados geneticamente em animais inferiores. Agora que a gerontologia está a todo vapor, ela se encontra atulhada de teorias conflitantes e de uma quantidade imensa de dados obtidos de projetos de pesquisa, que levarão décadas para se encerrar. Esse esforço intensivo em pesquisas não fez as pessoas envelhecerem mais devagar. O principal avanço no campo foi documentar que pessoas saudáveis não têm de se deteriorar automaticamente, à medida que vão ficando mais velhas, um aspecto já constatado há anos, sem a ajuda de bancos de dados. A gerontologia tem tido algumas valiosas aplicações médicas, como o reconhecimento de que muitos sintomas senis, antes considerados permanentes, são reversíveis. Eles não são sinais de deterioração do cérebro, mas o subproduto da má alimentação, do isolamento, da desidratação e de outros fatores existentes no ambiente de cada pessoa. Fora isso, a gerontologia vai progredindo pouco a pouco, forjando pequeninos elos em teorias a princípio apenas conjeturais. Quanto a fazer o povo americano comer melhor, exercitar-se de maneira sensata e praticar a prevenção de doenças, a especialidade está de acordo com o restante da medicina. Entretanto, a pesquisa de Wallace partiu da hipótese de que as pessoas não envelhecem em partes separadas, mas como seres humanos inteiros. Por conseguinte, o envelhecimento contém um grande elemento de escolha. Se os idosos podem manter suas faculdades mentais, usando-as continuamente, então a prática da meditação, que abre a percepção por completo, deveria fazer mais ainda. A descoberta básica de Wallace, como já mencionei, foi que aqueles que meditavam há bastante tempo tinham, de fato, diminuído a idade biológica de 5 a 12 anos. Também foram constatados altos níveis do quase desconhecido hormônio denominado DEA, dehidroepiandrosterona. Especulou-se que, de certa forma, o DEA ajuda a retardar o envelhecimento e talvez iniba a aparição e o desenvolvimento do câncer. Essa pesquisa sugere que o envelhecimento é controlado pela consciência. Atuando no habitual nível de pensamento confuso e superficial, aceleramos o processo do envelhecimento em nossas células, à medida que passamos para a região silenciosa do transcendente. Porém, a atividade mental cessa e, aparentemente, a atividade celular acompanha. Se isso é verdade, então o envelhecimento pode ser programado em diferentes níveis de percepção. Se nos programamos para nos deteriorar, como era a regra em gerações anteriores, então isso se torna realidade. A programação desse tipo não é questão de simplesmente pensar ou acreditar. Atitudes positivas, vivacidade mental, desejo de sobreviver e outras características psicológicas podem facilitar a velhice. Sem dúvida, elas ajudam a romper o rígido condicionamento social em que muitas vezes os idosos se veem presos.
No entanto, mudar de fato o processo de envelhecimento em si é uma questão diferente, muito mais profunda. Oficialmente, a gerontologia não reconhece nenhum meio de revertê-lo ou retardá-lo.